Olá, seja mais uma vez você aqui bem-vindo ao Life on Cast de sexta-feira. Para começar aqui, a gente estava até se divertindo, a gente estava falando por que nós dois não estávamos de branco, que parece que a paz, de alguma forma, está acabando a reinar, né? Começando a reinar, iniciando aí, ela baixa da nossa Selic. Mas eu quero agradecer a você, mais uma vez aí, fechamento de semana, muita coisa interessante, funk lá fora, PIB para cima, basicamente, inflação, a famosa teimosinha. Isso aqui tá parecendo casa de jogos, né, meu velho? A teimosinha não quer ir embora. A Selic, paralisação aí, não teve força dos caminhoneiros, é uma percepção aí que se teve do mercado. E a delação do cara, que eu acho que tá meio virando mago esse tal de Vorcaro, não é isso? Lembra alguns episódios dos Estados Unidos que aconteceu agora, né? Quando a gente menos imagina, brota do fundo do mar um monstro malvado. É mais ou menos isso que a gente vai encontrar aqui. Então, fica por aí conosco, mais um LifeCast aqui. Eu, o diretor aqui de investimentos da Life Brasil, meu sócio, Alexandre Oliveira. E hoje, provavelmente, você vai ter uma novidade, né? Carteira recomendada. Tá aqui. E quando se recomenda, é porque a coisa é boa e que o resultado está acontecendo. Então, fica conosco. E aí eu já passo aqui a palavra para o Alê fazer aí a saudação e começar, porque você sabe, sexta-feira já está por aí, final de semana você quer curtir, mas não dá para deixar de fora você falar sobre investimento e aumento de patrimônio. É por aí, Alê? 100%. Alberto, então, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Já deixo aqui avisado que nos comentários aqui do vídeo já vai ter o link para abertura da conta também, né, Alberto? Para estar acompanhando mais o nosso trabalho mais de perto, mais assíduo. Temos também o nosso grupo, que está aí também o link nos comentários do vídeo, para que vocês recebam informações em real time, na palma da mão, e também se atualizem do mercado e tudo que está acontecendo nesse cenário, que ainda continua um pouco complicado, mas mais pacífico, como tu acabou de colocar. Vamos começar um pouquinho aqui a falar sobre o cenário externo, Alberto, que a gente teve duas grandes decisões aí na super quarta. Tivemos cenário Estados Unidos, tivemos também o nosso cenário aqui Brasil, e algumas informações importantes, como o Alberto falou no início do nosso vídeo. O PIB tá lá dos Estados Unidos, então alguns meios de comunicação estão vendo isso como extremamente positivo, porque o cenário de longo prazo projetou de 1,8% para 2%. Mas nós aqui tínhamos feito o tema de casa, acho que foi no último vídeo, que a gente falou do shutdown americano. Sim. Que estava já precificando esse PIB para baixo, e a gente falou que ia vir soltando a mão agora um pouco para apresentar um PIB mais positivo. Então foi isso que aconteceu, e a gente está vendo isso acontecer propriamente dito, né? Como a gente tinha pensado ali no nosso último vídeo. Então o que isso significa? O Fed está mais otimista, né? E vê que existe uma capacidade de produção, sim, por parte dos Estados Unidos. Então isso traz um otimismo para cima da mesa, maior produção, é mais expansionista, então PIB na veia, então tem esse pensamento mais otimista. Mas temos a teimosinha, como tu falou, a inflação ela continua sendo vista para 2027. Aqui a gente tem na tela como que foi analisado esses números, o que está mais pesando, o que a gente vê agora, o que a gente vê de projeções para os próximos 2 anos, né, 27 e 28. E aqui a gente vê no Core PCE ali, que é o núcleo da inflação, para 2027 também revisado de 2.1 para 2,1% para 2,2%. Aumentando ali 0,1, mas pesa, né? O núcleo por si só ele tem como base excluir os itens mais voláteis, né, como energia. Só que dessa vez não foi tirado por causa do conflito que está tendo. Então, queria também ter um entendimento do que vai acontecer na ponta mais curta, digamos assim, ações mais presentes que a gente está vendo, mas também depois a gente vai ver como que seria o comportamento se isso perdurar por mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, e como que a gente vai ver a inflação, talvez nas atas das próximas reuniões aí do FONC. O juro também, que é o Federal Funds, que a gente está vendo aí na tela, também teve um aumento de 3,0 para 3,1, né? Então, aqui eu tenho uma ideia do novo mundo de novo, que a gente falou no último encontro, que talvez esse seja o novo normal, com tudo que a gente está vendo, problemas em tela, enfim,
talvez esse juro ele vai continuar assim e não vai voltar para patamares que a gente estava vendo há tempos atrás, que daí sim a gente queria que voltasse, mas não é mais a normalidade. A gente tem que se acostumar com o novo mundo e o novo normal também em questões de juros. Na próxima tela aqui a gente tem um pedaço da ata, onde o Powell, o que eu vejo que é muito positivo, que ele dá um tom mais ameno para o mercado, dizendo que ele não vai fazer uma transição tão abrupta, que ele não vai sair de lá, né, como alguns estavam prevendo, e sem saber quem é que ia assumir, sem ter uma transição digna, né, do que precisa, de uma economia do tamanho que é os Estados Unidos. E ele traz um tom mais de estabilidade, né? O mercado por si só ele odeia os vácuos do poder, sem saber quem é que ia ocupar aquilo lá. E agora a gente vê que fica uma transição mais segura e vai ocorrer com mais calma, e os investidores veem isso com um tom positivo. Então, aquele medo, né, de como que ia se comportar títulos americanos, de como que ia se comportar a economia, como que ia estar na mão de um novo diretor, digamos assim, Sim. isso já está mais pacificado, e isso veio também na ata aqui do FONC. Pode ser também por isso que a gente viu o reflexo de dólar para cima, emergentes, né? Dando uma pausinha naquele sucesso todo, como a gente estava vendo, a gente vê o dólar num comportamento mais normal, como a gente via antes. Ele também admite aqui que não teve progresso, no geral, não teve progresso da última ata para cá, então isso é um ponto que chamou bastante atenção. Admite que a inflação também está travada, né, que não vai destravar enquanto os impostos ali de importação, Sim. ou seja, os tarifácios do Trump, Sim. isso não ficar totalmente pacificado, ele não vai ter a confiança para cortar os juros. A Então, autonomia não vai estar 100% na mão dele. isso. Basicamente, Então, algumas coisas vão ter que acontecer. Ele está condicionando, né? Tem que ter a pacificação de algumas coisas. Como eu falei, energia aqui também é um ponto que ele está analisando muito bem. Normalmente é excluído, né? Porque dessa análise, mas agora não tem como excluir, tem que vir sim. à tona também. Crescimento sólido, tá? Ele diz que não vai haver recessão. Está expandindo, sim, está expansionista, está indo num ritmo legal. E a incerteza geopolítica que ele coloca aqui em cima da mesa é bem em cima da questão do corte de juros, né? Além de inflação, também ele não vê o corte de juros tão rápido como o mercado estava esperando, estava precificando. Mercado de trabalho também teve uma mudança de tom, então zero criação líquida de empregos no setor privado, né? Que em tempos normais isso seria um sinal de crise, mas está acontecendo o que realmente precisa acontecer, né? Porque a força de trabalho, enfim, tá pujante, mas está todo mundo empregado. Então, não está crescendo. Se acontecesse o contrário, muitas pessoas disponíveis para trabalhar e não tendo vagas de emprego, também seria um problema. Sim. E se fosse o contrário, também teria um problema. Sim. Então, ele está vendo que está numa situação totalmente consolidada, e uma situação que, para a economia americana, mais confortável, é muito boa. No formato que está hoje. Como eu falei ali na estabilidade, né, do Powell ficando agora, a gente vê também um afrouxamento em algumas pontas de hedge que a gente estava vendo, como ouro, né, como confiança em outras moedas, como a gente estava falando aqui. A gente viu que teve agora também um voo para dentro do dólar, uma volatilidade maior de novo para dentro do dólar, porque voltou de novo ali a se pensar Sim. num porto mais seguro e uma estabilidade. Claro que algumas coisas ainda têm que sair do cenário de preocupação. Tá? Então, em resumo, não tem pressa para cortar juros, inflação talvez fique do jeito que está, ainda mais se os conflitos continuarem, e temos o novo normal aí em cima da mesa. Por outro lado, vamos entrar aqui cenário Brasil. Aqui na tela também uma parte do que aconteceu, né, dos pontos que mais chamam nossa atenção. A gente viu aqui o cupom trazendo uma sinalização mais calma, né? Deixando claro, logicamente, que a gente esperava aí 0,5, veio 0,25, mas dizendo que aqui o que a gente já precifica para os próximos 45 dias é sim o 0,5, tá? Que a gente está vendo um cenário como um todo na sinalização desse 0,25, não vem um corte maior também por causa de toda a geopolítica que a gente está vendo, né? Então, impossível acontecer isso agora. Sim. Ainda mais com medo do que tudo isso vai ocasionar no nosso setor de energia, que também traz oscilação na veia, como a gente viu aqui nos Estados Unidos. É o mesmo medo, né? O
presente na mesa de todos os bancos centrais. Aqui na tela também a gente vê uma comparação do que a porcentagem de aumento do preço do barril pode trazer de imediato para a nossa inflação. Então, no gráfico mais à esquerda superior, a gente vê um impacto de porcentagem, ou seja, se a gente subisse 10% aí no primeiro trimestre, como aconteceu, ou subir mais 10%, o que ia ocasionar a partir de agora, no próximo trimestre também, em questões de choque na inflação, que daí está o gráfico mais à direita superior. Então, traria quantos pontos percentuais em cima disso, né, na inflação. E mais abaixo, o que traria isso dentro de cada setor, né? A gente traz aqui o IPCA livre, trazemos aqui a alimentação, trazemos a questão de bens industriais, serviços, que era tudo que a gente conversava no último encontro. Sim, exatamente. O que pesa? Pesa no cafezinho, pesa no pneu, pesa no prato, pesa... Então aqui a gente tem uma ideia, né, do que aumentaria de pontos percentuais em cada setor que a gente vê a inflação agindo. Então dá para a gente ver que é abrupto, tá? Se tudo isso continuar, e sim, tem que ter um tom mais cuidadoso quando a gente fala em corte de juros, em corte de inflação, logicamente, né? Porque tudo isso vai pesar num cenário se perdurar toda essa situação que a gente está vendo. Chama atenção aqui também, Alberto, ainda falando do geopolítico, sobre Hormuz, né? Sobre o Estreito de Hormuz. A gente vê hoje Brent negociado a 105 barril, mas a pergunta que fica, que traz à mesa, é se tudo isso continuar, para quanto que vai o barril, né, do petróleo? E a gente daí pode voltar um pouquinho aqui no que a gente construiu, o que isso pode impactar na inflação também, se tudo isso perdurar. Quando a gente vê aqui o gráfico, a ponta laranja, a gente vê o impacto para um mês. Então a gente vê os preços que estão hoje, né? Em torno de $100 aí o barril. No cenário azul, se ficar o estreito fechado por 2 meses, a gente já vê aí indo para $140, né? Um aumento de 40% de um mês para o outro. E se ficar fechado por 3 meses, então $160 o barril. Ele tem um ponto aqui que você fala em petróleo, em Brent, enfim. No início dessa semana, eu estava conversando com um amigo e tal, e ele me perguntou o seguinte: pô, Beto, mas olha só, o barril foi a $100 e poucos, aí baixou. Só que quando ele subiu, cara, o posto na esquina da minha casa foi a R$6 e pouco a gasolina. Só que quando baixou, em vez de baixar, meu velho, subiu mais ainda. Tá, qual é o cuidado que você, consumidor, precisa ter? Uma coisa é, muitas vezes, a estratégia do empresário de querer se preparar por algo que talvez possa ter um choque muito grande posterior. Basicamente, ele vai ter menos produto para colocar no mercado e ele já está tentando, de alguma maneira, sobreviver com o produto fazendo esse aumento. Certo ou errado? Não é essa a questão. A questão é, se você vê que, de alguma maneira, esse tipo de conteúdo ele vai fazer sentido para você, não custa você sair de casa a hora que você vê que o melhor produto no posto que você quer baixou um pouco a questão do litro da gasolina, pô, você vai e enche. Então, assim, não adianta a gente reclamar, sendo que a gente, às vezes, espera as tomadas de decisões exatamente no meio do fogo. Então, fomos a 100 e poucos, quase 50% a mais na outra semana. A gente falou isso no Life on Cash anterior. Agora, ok, deu uma equilibrada, mas o que é uma equilibrada? É uma equilibrada do que já era ruim? Né? Ou é uma equilibrada para nos satisfazer momentaneamente para piorar? Então, esse é um cuidado importante, né? Quando você faz essas colocações, imagina R$160, $160 do barril. Um cenário o impacto é bruto. É um cenário que pode acontecer, mas nós não sabemos se vai acontecer, porque depende de todo esse conflito. Não tem bola de cristal, né? E tu fez uma colocação muito importante. Hoje o empresário, vamos pensar aqui no posto, né?
ele está pensando numa crise de não ter um Claro. abastecimento. Então ele quer fazer mais com o que ele tem ali. E aí vem o medo também, porque tinha em pauta agora paralisação de novo da classe dos caminhoneiros. Sim, e todo mundo querendo proteger a sua família. Na realidade é isso. Aí não imagina. tem certo ou errado. Né? Cada um tem aqui a sua percepção para se salvar, se proteger, o seu bote. Então a gente não está entrando nesse mérito, a gente está entrando no mérito da percepção e da tomada de decisão que você tem que ter em meio a algum atrito, algum conflito e também se beneficiar quando você tem a possibilidade de se beneficiar, né? Com certeza. E aqui tinha 2 medos, né, presentes, que era o desabastecimento por causa dos caminhoneiros e também o choque, querendo ou não, do preço do barril do petróleo que estava, enfim, todas as mídias e todo mundo acreditando que gasolina ia para 12, 13. Teve postos comercializando diesel a R$10. É 9,30 teve no interior aqui, pelo que eu vi, 9,30. Então, um absurdo. É muito medo associado com o que talvez possa acontecer e aí vem a imaginação, né? Mas dados mostram que desabastecimento não vai ocorrer. Dados, né? Uhum. Enfim, ainda não se fala nisso. Greve se pausou todo esse cenário porque, né? Chamaram a liderança ali, enfim, levaram para o Senado, pacificado, isso não vai mais acontecer. Agora, o que a gente tem que olhar? Cenário macroeconômico. Tira o barulho da mesa, tira o que está ali interferindo, que não tem lógica, e a gente tem que olhar mesmo para o que pauta as nossas decisões e mostra o que vai acontecer no futuro. Ainda aqui, Alberto, cenário Copom, tá? Chama atenção no gráfico também que está na tela, que a gente vê aí cenário 2026, 27 e 28. Quando a gente olha ainda a inflação. O 2026, claro que ele vai ficar mais volátil, porque a gente está vendo dados agora, né, e consequências do que a gente está vivendo no dia a dia, mas ainda o 2027 e 2028 me deixa tranquilo porque não tem tanta volatilidade. E ainda está precificando o que estava sendo precificado antes de tudo isso começar. No momento que essas 2 linhas inferiores mais cinzas começarem a ter uma volatilidade, começarem a precificar algo, daí sim vem a preocupação em cima da mesa de como que vai ficar o cenário de agora, porque eu tenho que trabalhar agora para também precificar o amanhã. Perfeito. Então, algumas consequências virão, mas enquanto a gente não vê isso, ok, está tudo de acordo como esperado. Visão de futuro, né? Bom, para a próxima reunião ali do cupom, a gente acredita, então, que vem aí 50 pontos percentuais, né, de corte. Era para vir, não veio, mas a gente acredita que vem no próximo. E nós temos aqui um alinhamento na EQI que a taxa terminal aí da nossa Selic seja 12,75. Tá? Então, 26. Ainda em 26. Ainda em 26. Os cortes ocasionados em 26 vão nos levar a 12,75. A gente tem aqui uma regra tailor-made, como se fala, que é sob medida, que a EQI enfim, investiu ali dados, enfim, chegou num modelo proprietário, né, de ver como é que vai ser essa projeção e nos leva a 12,75. E aí vem a pergunta de ouro, né? Ok, essas informações, mas o que eu faço com tudo isso? A primeira resposta é abra uma conta conosco. A segunda é que nós criamos aqui uma carteira, Alberto, que a gente colocou o nome de Safe Haven, que é o nosso porto seguro. Temos aqui dentro dessa carteira uma alocação que a gente visa renda fixa, a gente visa fundos de investimentos imobiliários, ações e também uma ponta de proteção lá no exterior. Tá? Propriamente dito, em cima de títulos públicos, que daí quem é nosso cliente vai descobrir, e uma pontinha também em metais preciosos, que é a nossa tese que a gente desenvolveu até mesmo antes dos conflitos virem a mesa. Quando surgiu o barulho... E tem cliente aqui, ó, falou em tese, falou em alegria, falou em luz. Pena que você não está aqui para ver, porque aqui o que mais tem ultimamente é dando a luz aqui dentro. E tem cliente sorrindo, feliz da vida, agradecendo, e quando é que tem de novo? Tem. Mas, às vezes o cavalo passa, né? Vamos falar um pouquinho, antes de entrar no resumo aqui do que fazer, do que a gente fez e trouxe resultado para os clientes. Perfeito, vamos lá. Semana passada a gente falou de uma operação, essa semana temos a outra mesa que foi Petro, que a gente teve que fazer para botar a teste aquilo que a gente comentou. Então, nós fizemos aqui uma operação em derivativo com os clientes, para quem conduzia a Petro na sua carteira, deu uma acelerada na carteira e teve operações que a gente viu aqui dando já 100%
né, de capital alocado, de prêmio. Eu vi cliente querendo alocar mais e você dizendo, não precisa. Isso é uma coisa importante para você. O nosso trabalho, o trabalho do time, o trabalho do estrategista que faz essa concepção, que avalia isso, o objetivo dele é que você construa, muitas vezes de maneira com muito menor risco, mas olhando para que você vá sempre progredindo e subindo mais escadinha de cada vez. Não querer você subir 4 degraus de uma vez só. Não tem como. E às vezes o cliente faz esse questionamento, né? Pô, eu poderia ter colocado mais. E se não fosse o resultado como deveria ter sido, né? Então, a gente prefere, é muito mais relevante você proteger, por mais que você tenha um pouco menos de rentabilidade, mas você poder olhar e ter essa visão que o nosso objetivo é proteger nitidamente você. Eu acho que até vai caber aí uma frase, né? Vivemos para proteger você. E você também precisa entender que existem momentos para isso. Então, será que é bom ou ruim ao meu momento ou não? Vem, conhece o nosso projeto, conhece aqui a estratégia aí montada, constituída das carteiras, que tem dado um resultado bastante diferenciado, e aí você toma as suas decisões, né, Lê? Porque afinal, cada um sabe onde é que o bolso aperta e onde é que a dificuldade vem, mas sempre primando para que você tenha o menor risco possível e tenha a melhor oportunidade. Nem sempre você vai ter isso ao longo do tempo, né? Aquele detalhe. Você não consegue ganhar muito num curto espaço de tempo com risco zero. É a famosa tríade do investimento, que aqui a gente ensina para, caso você aí queira entender um pouco melhor, fique super à vontade e vem conosco aqui para conhecer um pouco mais desse projeto. Mas e aí, Alexandre? E essa foi a operação da semana que trouxe sorriso aí, né, para os nossos clientes, trouxe felicidade aí para o nosso cliente. E o que a gente está olhando a partir de agora? Renda fixa, Alberto. Eu estou acreditando muito na questão do IPCA, do IPCA+. Eu acho que está num momento legal e a gente está olhando muito para títulos de inflação. Aqui na IQI, aqui no nosso escritório, a gente tem aí IPCA 29,30 que está rodando em IPCA 8, IPCA mais 10. Então, uma boa taxa, com uma segurança muito boa. A análise feita também pelo nosso time da IQI. Então, o pai, como a gente brinca aqui, o pai analisou. O pai analisou, o filho segue. Exatamente. Porque tem a segurança, né, de toda a estrutura. Então, o IPCA, com uma liquidez não tão longa, a gente está falando aí 3 anos para frente, 4 anos para frente, com um IPCA mais 8, mais 10. Poxa, pai para filho, né? Vamos brincar assim. Mas também começa a olhar aqui para os FIIs, tá? FII de crédito, especialmente aí aqueles FIIs que a gente consegue olhar para o pós-fixado. Vemos a oportunidade ainda em fundo de tijolo, né? Que para quem não sabe, são os fundos que investem no real estate, ou seja, vamos pensar aqui lá de corporativa. Mesmo, né? Enfim, produto mesmo, não só... Isso. Não a ação em si, mas o produto em si. Mesmo que a gente veja aqui um gatilho mais forte entre a diferença, né, do juro real e do yield que está sendo gerado aí por esses papéis. Então, no juro real ainda não está valendo tanto a pena. Então, por isso que a gente está indo em cima do yield que é gerado por esses FIIs. Enfim, temos aqui também outros spoiler, mas daí a gente vai deixar para os clientes que a gente vai lançar nessa semana. Porque tem bastante coisa, tá? Aqui tá eu tô folhando tudo. Deve ter umas a gente tem 20 páginas aí de conteúdo. O que a gente tem para falar de carteira com nossos clientes, na call que a gente chama call de alocação, na call de relacionamento, que a gente tem por obrigação falar com os nossos clientes pelo menos uma vez por mês e ver como é que tá a carteira, né? Então a gente tem bastante coisa aqui para falar e mostrar o que vem aí nessa carteira, que é o nosso safe haven, né? Que é o nosso porto seguro. Uma pergunta, eu acho que isso pode ajudar. Ainda é momento, na tua visão, tá? Eu acho que isso cabe, você falou em PCA mais e tal, ainda cabe uma compra estratégica das NTNBs mais longas? Total. Com essa queda de juros, obviamente, você vai ter um trade, né? Total.
de NTNB no longo prazo, você, talvez dentro desse ano, você está falando de 2% a mais. Pô, 2%, uma queda de 2% na Selic no NTB 2060, talvez? Sim, que é a ponta mais longa que a gente tem aí. Talvez seja uma boa oportunidade dentro dessa estratégia também, que eu já vi, que está dentro de uma ponta dessa recomendada, né? Sim, total, porque a ponta mais longa, ela é sempre mais sensível à mudança dos nossos juros, enfim, o cenário como um todo. A ideia não é aqui a gente ficar, é você entender que existem produtos de títulos, basicamente, Sim. que você se beneficia com a queda da Selic. Basicamente é isso que acontece, tá? Então, se você tem o seu assessor, não importa qual é a casa que você está hoje, você faça esse questionamento, né? Será que faz ou não sentido para você olhar também para esse produto? Caso você não tenha a resposta, você vem para cá conversar com a gente, né? É isso aí. Porque, no mínimo, era o trabalho que ele deveria falar para você entender que você tem na mão. É isso aí. É por aí. Com certeza. E quando a gente fala na 2060, 2055, 2045, que é o que a gente tem de mais longo hoje no mercado, a gente está comprando a inflação em mais uma taxa conhecida. Perfeito. E quando a gente fala que isso, a gente está falando para um longo prazo, entenda-se que qualquer alteração no cenário macroeconômico aqui no Brasil, a gente vai ver isso se comportar de uma forma mais rápida. E tem projeções aí que a gente vê, dependendo de como que a inflação vai se comportar, a gente vê até ganhos de 80% num curto espaço de tempo. É mais ou menos se você andar com 1 centímetro errado para o local que você vai, do A para o B, em 1 quilômetro, a cada 10 metros 1 centímetro errado, você vai parar num lugar completamente aleatório. É o que acontece, né? Isso. Com essa taxa no longo prazo, essa percepção de ganho lá vai ser ampliada. Se eu tenho uma taxa conhecida que hoje para mim é atrativa, o cenário econômico mudou, talvez essa taxa ela também venha a cair. Claro. E aí eu posso vender meu título com um ágio, porque vai ser uma mosca branca, digamos assim, naquele cenário que a gente vai viver no futuro, né? Se for convergente, se a economia melhorar, né? O cenário econômico melhorar. Mas esse assunto, eu acho que vale um assunto desse em qualquer momento aqui, em algum Life Oncast, focado em como é que você aprende e entende um pouco mais isso adiante. Mas a ideia não era trazer para você algo muito maçante, era traduzir isso, né, era poder dar esses pontos para você, era poder mostrar um pouquinho mais do que está acontecendo durante a semana, né? A gente, semanalmente na sexta-feira, vai fazer esse podcast aí, você já sabe, o Life Oncast veio para fazer com que a gente possa traduzir de maneira muito mais simples isso, com quem sabe do assunto aqui. É isso? O mago dos porcento, né? Que é 1% aqui num produto, às vezes é 50% no bolso do cliente. Essas magias é a magia do tempo, da inteligência e da experiência. Né? 1% então, pode se transformar em pode 10%. se transformar, é um absurdo. A máquina, da mesma maneira que você tem que cuidar o porcento que você está fazendo. Né? Então, não adianta você ter, às vezes, você recebe uma oportunidade de ganhar 3% no mês, só que você tem 97% de chance de não ter confiabilidade. O que você prefere? Essa é uma pergunta que eu faria para você. Ganhar 1% a mais e não ter 100% de confiança, ou ganhar 1% a menos e saber que seu dinheiro está bem protegido, bem organizado, está bem preparado. E não é à toa que a gente fala do pai é a nossa EQI, né? Ou seja, a nossa corretora, no qual a gente está plugado, a gente faz parte, com toda a experiência que nos é traduzida aqui diariamente, para poder levar isso ainda mais para você. E o Life LBI Invest Club. Vamos falar para a galera aí. Como é que faz? Vai estar aí na tela? Como é que faz para fazer parte desse grupo? Todo dia tem gente ali que a gente percebe que tem conteúdo, tem rotina, às vezes meia-noite está aparecendo conteúdo de última hora. É isso aí. Então a gente deixa aqui nos comentários o link já para entrar no nosso LBI Invest Club. É um grupo de WhatsApp onde a gente vai estar mandando ali notícias na palma da tua mão, né? Real time. Está saindo as notícias que mais impactam a nossa economia, geopolítica, enfim, vai estar lá nesse grupo. Tem áudios que de vez em quando eu mando lá também, quando o cenário estressa um pouquinho, quando tem novidade na mesa, vocês vão estar recebendo tudo isso decifrado, né? De uma forma fácil, sem termos que normalmente o pessoal não entende, a gente tenta falar o mais claro possível para ter um entendimento aí para você aí de casa também. Acabou? Foi rápido hoje, hein? Ô, da produção! Ele disse para nós não gritar hoje que ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Ele falou, pô, o retorno tá muito alto.
Tá bom, vou cortar a língua, né? Aliás, vamos ver o que vem por aí, que vai ter gente que ou vai cortar a língua ou vai soltar a língua, né? Caso for caro. Mas a gente vai ver cenas do próximo capítulo, não é para agora, tá bom? Vamos ver o que vem aí, o que desenrola. Mas, independente de qualquer coisa, política e economia, os processos andam juntos de alguma forma, isso acaba se conectando. Então, o nosso trabalho aqui, com todo o nosso time, com essa máquina aqui de conhecimento, é traduzir para você. Desculpe qualquer brincadeira, qualquer coisa. E mais uma vez aqui, tá vindo a luz. Espero que você tenha luz no seu final de semana também. A gente tem a luz, ainda mais esse mês, com a queda dos juros, a queda da Selic, para todo mundo aqui poder ficar feliz da vida, sobrar mais dinheiro, investir melhor, conhecer mais a LB Investimento com o nosso pai. Não é isso? Então, siga aí o grupo, ok? O nosso processo, esse grupo de WhatsApp, LBI Invest Club, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu fico por aqui. Ale, dá a tua saída aí. Até a próxima semana. Espero vocês para um diagnóstico de carteira, com certeza, como eu sempre falo aqui, gratuito, né, Alberto? Mas você me corrige. Gratuito para você, né? Mas o esforço tem que conhecer. É por aí. Então também abra sua conta e vem para cá, que eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos e vão sair surpreendidos com a carteira que nós vamos lançar na próxima semana. Um abraço e mais uma vez, muito obrigado por estarem nos assistindo e participando um pouquinho da atualização de mercado que a gente entrega com tanto carinho aqui para vocês. Quer mais? Bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.